Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 6º episódio do podcast dos animais taxidermizados, o Podtex. Hoje nós vamos falar sobre obsessões, neuroses, manias, que, segundo o dicionário, é preocupação exagerada com alguma coisa, apego excessivo a uma mesma ideia, ideia fixa. Hoje nós temos a participação aqui do Jean, da Thaís, do Thiago Ferreira, da Maria Eugênia, do Everton, do Eros e do Fernando. Vou apresentar cada um, chamando um de cada vez, se for possível, 2 de cada vez, 3 de cada vez, porque acho que todo mundo aqui é adepto do homenagem. Jean! Olá, pessoal, tudo bem? Jean Andrade por aqui, 26 aninhos, carinha do TI alegre, que curte muito viajar. E pra hoje eu tenho algumas revelações nojentas pra dar pra você. Quem com essa? Thaís! Olá, eu sou a Thaís, tenho 20... Nossa! Volta! Olá, eu sou a Thaís, tenho 27 anos, sou produtora cultural, historiadora da arte e vim aqui compartilhar algumas manias e obsessões. Thiago! Amor não é amor, é obsessão dentro do coração. Meu nome é Thiago, eu sou obcecado por KLB, picles e por você. Meu Deus do céu, KLB. Everton Santana. E aí, Everton aqui, e eu tenho só uma pergunta. Why you so obsessed with me? Baby, I wanna know. Ela tava louca pra gastar o inglês. Maria Eugênia. Oi, gente, eu sou a Eugênia. Tá bom, e o que mais? Acabou. Eu sou focada por minimalismo. Tá. Eros Sester. Eu sou Eros, antropólogo e antropófago, ensaísta, produtor musical, cantor, compositor da banda Meros Erros, animador de velórios. E eu não sei o que acontece comigo, toda quarta-feira à noite eu entro numa espiral muito louca de ficar olhando os hiperlinks sobre animais marinhos e insetos. E é sobre isso. Obrigado, Eros. Acho que todo mundo entendeu. Fernando? Oiê, eu sou o Fernando e eu não sei o que eu estou fazendo aqui porque eu sou a única pessoa absolutamente normal desse grupo. Normal ela, coitada. Vamos lá. Nós vamos falar sobre as obsessões, como já apresentamos. Vamos dividir em alguns quadros. 3 quadros. Obsessões esdrúxulas, obsessões debilitantes que causam desconforto, né? E obsessões que nos libertamos. Graças a Deus, alguém se libertou de alguma obsessão. Vamos começar por obsessões esdrúxulas pelo Eros. Fala, Eros. Cara, eu não sei muito bem, é aquilo, né? Obsessão, né? E é uma obsessão, né? Eu não sei quais são as minhas obsessões. Eu acho que eu sou uma pessoa muito ansiosa. E aí eu acho que, sei lá, tem uma série qual que é o tema? Desculpa. Obsessão. Obsessões esdrúxulas. Esdrúxulas? Eu não sei. Roer a unha, assistir pornô é uma obsessão esdrúxula? Né? Talvez seja uma obsessão esdrúxula. Não Você sei. faz os dois ao mesmo tempo? Você rói a unha enquanto assiste pornô? Eu rolo, exatamente. Faz parte. Né? E uma parafilia. É uma parafilia, isso tem um nome técnico, né? Qual que é o nome técnico disso, Thiago? De parafilia? Não, de sexo com roer a unha. Sexo com roer a unha? Começou É bem, parafilia. hein, gente? O quê? Empatia? Parafilia. É parafilia, só que com unha. Esse é o nome Mas técnico que se dá. Eros, fale mais sobre isso. Você rói a sua unha ou a unha de alguém enquanto você assiste um pornô? Como é que é? Eu sou louco pra roer a unha do Fernando, mas ele não deixa, porque ele já rói a unha dele. Rola uma espécie de relação, assim, uma espécie de egoísmo, né? Cada um rói sua própria unha. Rola uma coisa que se ele roer a minha unha, eu não vou ter unha pra roer. Fernando, Por isso que a gente é a favor Socializar as unhas, vamos socializar as unhas. Por isso que a gente é a favor do trisal, porque aqui a gente quer arranjar um boyzinho que a gente possa roer a unha dele. Exatamente, cada um de um lado. Cada um De numa mão, preferência cada um boy com polidactilia, né? Porque aí você já melhora um pouco a roeção de unha. Eu acho que quem gosta de unha gosta de gente que tem mais de 5 dedos, no geral.
eu acho. Eu tenho mais que 5 dedos, né? Até agora. Um roedor de unha é um fã da polidactília. Eu Necessariamente. Mas vem cá, será que o roedor de unha de hoje pode ser o roedor de dedo de amanhã? Porque, né, as pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas, cara. Eu acho que não. Eu mesmo roo unha. Na verdade, eu comecei a roer unha porque eu não gostava da minha mãe cortando minha unha. Não sei nem se pra mim é uma obsessão. Se tornou mais que uma fuga mesmo. Porque eu era criança e não sabia cortar. Então eu comecei a roer pra minha mãe não cortar. Porque ela tirava sangue do meu dedo. Nossa, mas isso é super gente. edipiano. Porque com certeza tem alguma construção aí edipiana nessa história. Não, ele só não queria que a mãe dele cortasse a unha dele e sangrasse, tá tudo bem. Para de me analisar. Tava Você não é ouvindo. psicanalista, você é antropólogo. Você é antropólogo, cara. Tem alguma coisa a ver com edipiano mesmo, porque quando você toca piano é muito ruim ter a unha grande. Pra fisting também, né? Meu Deus. Depende. Tem as variedades de fisting, né? Eu tava ouvindo o Jean falando da coisa de roer unha, e quando eu era criança eu roía unha, mas eu comia cabelo também. Ah, esse eu sei o nome técnico. Tricô. Esse eu sei o nome técnico. Tricô. Qual o nome mesmo dessa condição? É Tricotilomania. Tem gente que não só come, mas arranca muito o próprio cabelo, né? Não, o Eu melhor sei- são os raios-x, né? Nossa, muito bom. Ô, Thaís, eu sempre tive uma curiosidade. Dá pra ver quando sai assim a pessoa que come o cabelo? Como é que é? Eu era muito criança, eu não Sai a bola de mastigava pelo? ele, eu ficava com ele na boca. E aí eu vivia com minha mãe, tipo, falando, para de comer o cabelo. Eu ficava com ele muito na boca, assim. Eu lembrei agora, eu tinha isso de quando eu era criança. Eu Mas- mordia as mangas das minhas blusas de moletom também. Inclusive várias rasgadas. Eu ficava mastigando assim a blusa de moletom. Eu fazia Eu também. fazia. Acho que Isso toda também. criança comia roupa. Criança Eu não comia a gola. E Eu não comia. que criança não gola come, né? da roupa e a manga é super comum. É a cara do Fernando com essa propensão à nudez que ele tem. Você- Já comia porque era para não ter que usar. além dos Gente. dedos, Eros, você rói as canetas também, né? Lembra? Aí eu também roo caneta. Mas agora Eu que sabia tudo quando se eu deu tinha uma... te emprestado uma caneta. Mas agora com a digitalização ficou meio paia, porque eu não posso roer o notebook, né? Eu acho que é meio uma metáfora pra nossa assim. amizade, sabe? Metáfora pra amizade o quê? Ah, não sei, tudo que você toca você vai corroendo, sabe? É brincadeira, te amo. Acho que a Eugênia tá um pouco obsessiva com Eros hoje. Ela tá fixada no Eros hoje. Gente, eu queria compartilhar minha atual obsessão. Por favor. Que inclusive eu contei pra alguns amigos e eles riem de mim. Mas, de alguma forma eu tava na internet e apareceu um vídeo de competição de bolinhas de gude. E que em inglês chama Marble Run, que não tem vídeo brasileiro, pelo menos eu já procurei, porque eu estou bem obsessivo. E Não tem. E tem esse canal, tem vários canais, mas tem esse que, cara, a produção é um absurdo, assim. E ele cria grandes competições e times, e ele cria logo pros times, é um absurdo a produção. E eu estou obcecado com isso. Eu já assisti todos os vídeos do canal dele, e aí eu fui procurar outros canais de YouTube, e eu já assisti praticamente todo o conteúdo de campeonato de bolinhas de gude que tem na internet. E, gente, eu juro pra vocês, é super interessante. Parece mesmo. Eu torço pelos times. Eu vou, fico puto quando o time que eu tô torcendo vai mal, assim. E eu tô passando por esse momento de ficar ansioso pelo próximo episódio. Inclusive tá acontecendo agora a Marble League 2020. Inclusive, chamava Marble Olympics, mas aí por causa de direitos autorais virou Marble League. Sim, só que o cara ele tem 12 milhões de inscritos no canal dele. Caramba. Ele tem 2, 3, 4 milhões de views por vídeo. Eu não sou o único, entendeu? Existe toda uma comunidade de campeonato de bolinha de gude. E ele tá sendo patrocinado por um programa da TV americana. E agora, na pandemia, a cada evento, esse programa faz uma doação de $5.000 pra uma entidade. Em nome do time vencedor. Então, por exemplo, se o Green Ducks, que é o time que eu gosto, ganha, eles fazem um cheque em nome do Green Ducks pra doar pro banco de comida de Porto Rico.
E eu da sugiro hora que isso. vocês façam um teste. Eu posso deixar o link depois. Fica aí já um pedacinho de podcast do Táxi Cultural. Procurem Marble Run no YouTube. É maravilhoso. Ah, por favor, eu não assisto nada no YouTube além de Roda Eu não sei Viva. nem o que dizer, gente. Jogadores de bolinha de gude contra o fascismo, né? Ô Everton, mas assim, só um breve comentário. Claramente, isso é um marcador etário, né? Cara, Sim, é uma espécie de conforme você vai envelhecendo, a bolinha vai aumentando. E quando você tiver 60 anos, vai chamar bocha. eu adoro bocha. Eu jogava bocha com meu avô, então... Será que Boliche. tem um com pompoarismo? Pompoarismo. Ah, não tem a capa do CD do Tom Zé, que é uma bolinha de gude no cu? O Todos os Olhos. Mas não é uma boca? Bom, É um aí cu, depende. Mas Que horror! mas chama Acho todos que é os relativo. olhos. Adorei. Cara, tudo caridade, gente. É o olho do cu. O olho. O CD chama todos os olhos, é o olho do cu. Ô, Até Jean, por- deixa eu entender. O pompoarismo é a sua obsessão? Você é pompoarista antifascista também? Agora eu tô fazendo pompoarismo. Uma bolinha preta, uma bolinha vermelha. Não necessariamente com uma bolinha. Eu não entendi a Caralho. referência. É brincadeira. Fale mais, fale mais. O que você espelhe? É brincadeira, gente. Vai que a minha mãe ouve isso aqui um dia. Ah, nossa, sua mãe nunca ouviu besteira da sua boca, né? Gente, um parênteses. Logo a mãe da Eugênia. Eu me lembrei agora de uma banda que se chamava Menstruação Anárquica. Não sei porque eu lembrei disso, mas eu lembrei. É punk, É né? uma Certamente banda menstruação punk. que ela não tem estado, né? Uma menstruação que ela é um pouco difusa e o poder ele não é É uma centralizado. menstruação autogestionada federativa. Eu tava pensando sobre as obsessões e pra mim todas são esdrúxulas. Eu vi que o Ibrahim separou em tópicos, mas é muito complicado, porque pra mim todas as minhas são esdrúxulas. Tudo vai ficar aqui. É que eu eu tenho não consigo obsessão por pensar. separar as coisas. Jean, eu quero saber as obsessões nojentas suas que você anunciou lá na introdução. Gente, eu manda, tenho manda uma... ver. Posso falar antes um pouquinho? Sim. Ah, eu não queria, né? Mas. Eu acho que... Tomar no cu. Eu acho que obsessão... Caralho! Gente, peraí que eu vou Acho que já reiniciar o Ibrahim, entendemos que a obsessão Deu já. problema no sistema aqui do Ibrahim, peraí. Fala, Ibrahim, fala, Ibrahim. Eu acho que a obsessão mais esdrúxula que eu já tive na minha vida foi quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. Eu fui no médico, neurologista, e ele falou assim: você tem que lavar mais o pênis. E tipo, tá, mas tem que lavar o pênis com mais. Neurologista. Não, urologista. Eu entendi o neurologista e fiquei, ué. Ele foi olhando pra cabeça, né? Esse médico tá complicado. Por que, hein? que o neurologista tava vendo seu pau? Ah, esses médicos, meu Deus. Daí ele falou assim que eu tinha que lavar o pênis com mais frequência e tal. E tipo, tá, mas qual que é mais frequência? Daí eu voltei pra casa e fiquei lavando o pênis. Daí eu comecei lavando, tipo, depois que eu escovava o dente de manhã, depois que eu escovava o dente à noite, depois que no banho à noite. Você lavava na pia? É, claro. Não tomava banho Meu na hora, Deus, né? que nojo. Eu achei que você tinha aumentado o número de hertz que você lavava. Ibrahim, Não, na não. pia. Pessoas Só- com peru, vocês lavam pau na pia? Sim, Óbvio Sempre. que não. Eventualmente, mas é raro. Não é à toa que eu tomo 5 banhos por dia. eu lavo pau na pia, Não é eventualmente. algo que eu faço, mas eu já fiz por necessidade em alguns momentos ali. Eu já lavei o pau na pia Ai, do gente. banheiro da balada. Thaís não é ciente disso? Não. Ai, gente, por quê? Mas por que a pessoa lavaria o pênis na balada? Eu já vou ser tive que fazer obrigada. isso. Mas é uma coisa de sex working, assim, mas eu já tive que fazer isso. Eu vou ser obrigada a jogar as estatísticas aqui. Né? Tipo, de quantos homens lavam o pênis corretamente no Brasil e a quantidade de pênis que são cortados por ano. E, Mas a gente tá justamente enfim, falando que lava super na pia, lava em qualquer hora. Além Ibrahim, do- aí mas não lava na amiga, pia, né, essa cara? Eu nunca mais Gente, vou usar minha pia da mesma maneira. Imagina Mas se a assim- gente lavasse a vagina na pia. Ai, Mas gente. vocês não dá, né? Vocês teriam que entrar na pia pra fazer isso. Ah, até dá pra fazer, sabe? Deixa Tipo um eu banho tcheco, né? Só quem tem de propriedade pra falar, tá, Fela?
Será Mas, que ó, eu posso na minha terminar? casa, por exemplo, eu nunca fiz. Na minha casa eu nunca fiz. Foram necessidades da vida, sabe? Mas vocês limpam a pia depois? For necessidade da vida, é tudo isso, bem. né, gente? É uma pia que é pra você lavar as partes. Mas Mas depois você você né, Eugênia? Exatamente. Mas vocês lavam tem a pia aquela ducha depois? higiênica e pá. Eu lavo, Cara, mas assim, dou sabe- uma limpadinha na pia, assim. Mas é isso, o problema é esse. Se então você tá suave. lavar a pia depois, ok. Não, mas você vai lavar a pia Mas depois. sabe É uma porque a coisa coisa? tava feia, né? A coisa que tá me intrigando é a seguinte. Eu não vi. Eu acho que o Ibrahim só queria contar que tinha que lavar o pinto, porque eu não vi obsessão nenhuma. É que ninguém me deixa terminar esse inferno. A gente não deixou ele terminar a história. Então, daí eu comecei nessa, de lavar 3 vezes ao dia. Assim que eu escovava o dente, depois do almoço, quando eu escovava o dente de novo, e no banho à noite. E... Só que isso foi numa crescente, porque eu achava que tinha que lavar o pênis toda hora. Toda hora que eu fazia xixi, eu sempre bebi muita água. Eu bebo, sei lá, 3, 4 litros de água por dia. Hidratar. Isso não é obsessão. Eu cheguei a lavar Isso é o bom. pênis 25 vezes por dia, 30 vezes por dia. Eu voltei no médico, Caraca. tava com uma irritação imensa, todo cheio de bolha no pênis. E Gente, ele falou assim, mas o que você tá fazendo? Ah, eu tô lavando o pênis com mais frequência. mais frequência não é 40 vezes por dia. O médico te subestimou, né, Ibrahim? Talvez você tenha exagerado um pouco. Talvez. Tudo que é demais é muito. É, Mas você ainda tem pênis hoje em dia. mas é porque eu fiquei com uma ideia fixa que ele mostrou um monte de imagens de pênis amputados, de problemas de falta de higiene no pênis. Gente, Eu falei, quando meu você tinha Deus do céu. 14 Nossa, mas anos, que precisava? horror. É. Ibra tava tão ruim assim que ele precisou chegar nesse ponto. É, não, Isso aí é pulsão de morte, a minha ô Maria pergunta Eugênia. Isso aí é é- pulsão de morte, que ele, na verdade, ele tava lavando demais justamente pra chegar naquele estado. A minha pergunta pro Ibra é: Ibra, quantas vezes você lavava antes pra ele ter que falar que você tem que lavar mais? Eu lavava só uma vez por dia, só que eu tive, sei lá, um contato com algum tipo de fungo, tava com uma coceirinha, sabe? Um negocinho branco que ficava em volta e fui pra ver o que que era. Candidíase. E assim, É, normal, Candidíase nervosa. Mas eu era virgem. Mas não Mas tem e daí? cabelo. É uma alteração da bactéria que peru vive que lá. encosta numa parede. A candidíase não passa só por contato sexual. É um peru que- fungo, gente. É um É uma peru que é lavado alteração- numa pia suja. Exatamente. Com uma água de reuso. Inclusive, Ai, que é muito ridícula. comum para as mulheres ter candidíase. Muito comum. Sim. Uma amiga minha teve infecção urinária porque ela foi pra praia com biquíni de crochê, dormiu com o biquíni de crochê molhado, tipo, descansando assim, pós-praia, e pegou infecção urinária. Muito Ai, comum sinto também. muito, bem Acontece. feito. Não Quem vai pra biquíni de praia com crochê, né, mas gente? Tem infecção urinária. Que imagina num biquíni cheio de furinhos agora. Tipo, O Nossa. problema do biquíni de crochê é que ele é de crochê. Começa aí, né? Eu acho É que um essa é a problema em si, questão. né? A questão, acho que a infecção urinária foi Deus falando, você não devia ter usado biquíni de crochê. Pra você aprender a parar com essa palhaçada, toma aqui uma infecção urinária. Para com essa merda. Nossa, Toma aí uma crochê. candidíase, Toma aí Eu, uma eu infecção. não tenho essa obsessão, mas eu já tenho gente que tem uma obsessão por crochê, né? Do tipo, tudo em casa tem que ser coberto por algo de crochê. Geralmente mãe? são vós, né? Todas as vozes. Todas as Gente, vozes. que medo. Eu lembro que a eu avó fui em Minas brasileira, Gerais. Em médio, põe roupinha em tudo, né? Em todos os objetos. Sim, eu vi um queijo em Minas Gerais, gente, que ele era envolto em crochê. Eu falei, as avós- Ai, eu acho tudo. Que nojo. Mas conta das suas obsessões, Jean. Tá, Ó, mas eu- pera, eu eu quero vou fazer- perguntar, o queijo era Pera. da vagina da amiga do Everton? Meu Deus. Ai, eu não sei, realmente, pesado. assim. Sua amiga é de Uberlândia? Não, minha amiga é de Pesado. São Paulo mesmo. Eros, corta. Vamos lá. eu achei super ofensivo, porque infecção urinária não tem nada a ver com candidíase, mas tudo bem. A gente corta e passa pro Jean falando. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Candidíase é quando a gente lava com cândida. candidíase. Eu fiquei pensando no meu passado, lembrando da parte de água. Eu lembrei que isso era uma brincadeira muito mais. Mas meus banhos, quando eu era criança, eu levava muito tempo no banho. Porque eu ficava criando um universo na minha cabeça e brincando com um chuveirinho do tipo... Ainda naquela época era uma brincadeira inocente, tá, gente? Só pra deixar aqui um parênteses. Com um chuveirinho, tipo, como se fosse uma galáxia. E eu ficava jogando água pra cima. E era, sei lá...
50 minutos eu no banho. Eu enchia um balde e ficava brincando com a água pra não ficar com o chuveiro ligado o tempo todo também, né? Mas eu ficava muito tempo nos banhos. Meus dedos sempre ficavam, sabe, todos enrugadinhos. Eu gostei que é um viciada obsessivo, mas em um ficar na obsessivo consciente em não gastar água. Parabéns, gente. Mas É um num eco banho de obsessivo. 50 minutos, eu ficava uma parte com o chuveiro ligado, parte com ele desligado. Mas era mais ou menos. Mas com relação a outras coisas mais, sei lá, que ainda é mais antigas, eu lembro de filmes, eu não sei se vocês tinham isso, mas quando eu pegava um filme pra Cristo, eu ia nele até aprender todas as falas. Isso porque eu tinha um gravador de VHS, então, sei lá, passou o Alto da Compadecida, eu gravava no VHS e eu ficava reassistindo, até eu aprender todas as falas. Nossa. Alguém mais Caralho. fazia isso? Sim, Não. quando eu era criança, sim. E fiz isso com filmes infantis, tipo Aladdin. Aquele da Lua de Cristal, gente. Lua de Cristal eu sabia todas as falas. Todo Às vezes mundo com caso, né? É uma Hércules. criança viada. Eu quero expor aqui Criança que brincando. não é uma obsessão minha, mas é uma obsessão do meu marido. Ele tem duas obsessões aí televisivas assim, relacionadas com filme, que é o Eurovision, que é o concurso de música aqui, né, europeu. Ele é uma enciclopédia sobre o Eurovision. Ele sabe tudo, quem ganhou, quem perdeu, quem participou, que lugar ficou, que música que é. É um negócio assim que ele é conhecido entre os amigos pela obsessão com ele de Eurovision. Tanto que aqui em casa, na quarentena, a gente teve que fazer um acordo de ficar uma semana sem ouvir música do Eurovision. Especialmente porque ele tava chateado que esse ano não vai ter. E né, não teve, porque é em maio que acontece. E ele tava chateado, ele só ouvia as músicas do Eurovision. Eu falei, eu não aguento mais. Deus me livre. Mas assim, Pop chato, uns pop lituanos, chato pra caralho. E é um negócio assim, ele compra roupa, sabe? Merchan, compra camiseta. Ele viaja todo ano pra ir pra assistir o Eurovision. É tipo fã de futebol, tipo os corintianos que foi pra Tóquio ver a final do Mundial de Futebol. Isso é louco. Se é que tem algum hétero aí ouvindo pra entender a referência. Não, mas tem o Thiago, que é fanático por futebol. Então, ele viaja todo ano, ele vai pro festival, ele sabe tudo. Ele acompanha todas as eliminatórias de cada país pra saber quem é que vai competir. É assim, é um absurdo. É divertido, Gente. mas chega a ser cansativo o resto do ano. É divertido no período do Eurovision, assim, mas ele é Se é esse muito ponto de doido com vista, isso. se E é a esse gente ponto de fala vista, do pessoal do K-pop, né? eu lembro, eu tenho obsessões frequentes por várias coisas. Eu, por exemplo, toda a Copa do Mundo, eu literalmente sei quem se classificou, como se classificou, de que maneira se classificou, quais são todos os países que participam das eliminatórias, se não participou, por que não participou. Eu sou realmente fanático por Copa do Mundo, se isso for um ponto de vista. Mas isso pode servir pra futebol tailandês, andorrano. Eu sei quem ganhou o campeonato de Andorra. Eu sou muito fanático por futebol nesse aspecto. Isso é uma obsessão ou não? Se você sabe esse tipo de coisa. Ai, depende. Se você fica muito tempo atrás disso, talvez seja um pouquinho. Caro ouvinte, tá significa- É obsessão? Significa. Porque aí Eu tenho essa relação com o sistema solar. Sempre que eu procuro muito saber sobre isso, sempre que eu tô irritado ou preciso de um tempo pra mim mesmo, eu vou reler minhas coisas sobre isso. É a minha Sistema solar? fuga, assim. Sistema solar. Ridícula. Tá. Fala mais alto, Ibrahim, pra ver que você é empoderado. Ô Ibra, e então, já que você é fanático pelo sistema solar, o Plutão, afinal de contas, o que ele é? O que ele é? Se tamanho fosse documento, Plutão ainda era planeta. Plutão. Né? Se tamanho não Não, fosse Plutão é um documento, cachorro. Plutão ainda era planeta. Falando. Eu me perdi um pouco no meio dessa conversa. Eu acho que constrangiu o Ibrahim. Desculpa, Ibrahim. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de... Da obsessão da Eugênia por tênis, que depois ela abandonou. Só eu e você vamos entender essa piada, trouxa. Obrigado por compartilhar isso, Eros. Eu queria perguntar uma obsessão do Eros aqui, que eu sei que ele tem. E eu queria que ele falasse mais sobre isso. Que bom, porque eu mesmo tava pensando. Fala. Opa! Porque o Eros, gente, ele tem uma obsessão em
fazer amizade com toda e qualquer pessoa que respira. Então você tá Gente, num é bar com insuportável. ele Não, isso aí é com- carência, é outra coisa. e de juntar todo mundo e que todo mundo fique amigo, já que ele deu oi pra pessoa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa sua obsessão de ter que falar com todo mundo, Eros, e ficar amigo de todo mundo e pôr todo mundo no táxi. Não é que. Eu posso acrescentar uma obsessão que o Eros tinha de saber o significado do nome das pessoas? É verdade! Tem até hoje, ele tem até hoje. Tem Ele, até hoje. ele falava, oi, meu nome é Eros, significa não sei o quê. E o seu, significa o quê? Não, eu vou falar pra vocês. Na verdade, essa adicção social, na verdade, é resultado de muitos anos de opressão na minha vida. Pá! Porque é o seguinte, eu não tinha amigos, né? Até o ensino médio eu não tinha amigos, eu sofria muito bullying, etc. E aí eu meio que fui descobrindo as fórmulas pra conversar com as pessoas. Inclusive essa coisa do nome tinha muito a ver, é uma abordagem que se usa pouco pra puxar assunto com as pessoas, né? Qual que é o É uma teu nome? estratégia, né? Ah, é Fúvia. Ah, o que significa Fúvia? Ou então, Fúvia significa aquela que dá, sei lá, qualquer coisa assim. E aí, mas eu não sou assim tão obcecado, não. Eu só sou, assim, a pessoa... Você não é obcecado porque Espoleta. não é você que tá com você, de fora de você, né? É verdade, você tá do outro lado do Atlântico, tá reclamando de mim ainda, meu Deus do céu. Homem Para, de tem uma Deus. história de bullying, não vai fazer mais bullying com ele, deixa. Deixa o Eros em paz. É engraçado, né? Que em vez de pensar que as pessoas não começam a conversa sabendo o significado do nome por algum motivo, o Eros acha não, que isso daí é por causa que ele é único. Mas não, as pessoas não começam a conversar assim porque é chato. É só por isso. Se fosse chato, Thiago, você não tava aqui nessa call. O Everton não tava nessa call. O Fernando Você não tava nunca, aqui nessa call. você nunca perguntou, Você nunca perguntou o que meu nome significado do significa. nome. Você não sabe o que significa meu nome. É, só olha pra vocês. Tudo puta. Começar as bichas recalcadas. Vai, gente, uma rodada, cada um fala o significado do seu nome pro Eros. Ai, tem que pesquisar, gente. O meu... Bicho, também não sei não. Eu não sei também. O meu significa pai das multidões. Eu odeio criança. É o quê, Ibra? Que de graça isso. Pai das multidões. Caralho. Gente, o meu, eu sou Maria Eugênia, né? Tanto Maria quanto Eugênia significa pura. Que O equívoco. meu, Ah, tá. o meu significa aquela que é contemplada com admiração. Ela é musa, ela. Tá aí, Deixa eu ver no ombro. Eu Olha só. acabei de Mas quem pesquisar. foi que deu? Por quê que tem esses significados? Quem foi que deu esses significados? Foi Deus que fez você. Foi Deus? Quando Deus te desenhou. Ele estava namorando. Ó, eu pesquisei o meu aqui, eu adorei. Everton significa o que vem da cidade dos javalis. Qual é a cidade do Javali, Everton? Ai, gente, aí eu já é... É a Vila Prudente, lá o Parque São Lucas. Parque São Lucas. Vila Diva, é Vila Diva, Vila querida. Eu Diva, nasci Vila na Diva. Vila Diva. Tá. Me respeita. Mas Java... Só tem javali na Java Vila porco. Java porco? Ó, o meu nome é meu nome composto, né? Jean Carlos. E aí significa homem do povo agraciado por Deus. Mas também tem um outro que fala que é Deus perdoa. Acho que já nasci ali com olha. Você vai Olha cometer só. muito pecado nessa vida, meu rapaz. Mas Deus perdoa. O Fê pergunta a origem, né? O origem do meu é porque era a primeira pessoa chamada Thaís na história, registrada, era o nome de uma cortesã que vivia em Atenas. Então aquela que é contemplada, admirada, nem sempre é É cortesã. pelas suas conquistas, né? Tá vendo o que você fez, Eros? Ó, a sua conclusão fez todo mundo pesquisar o próprio nome. Gente, desculpa, Ora, foi vocês culpa minha. querem me atribuir uma culpa de algo que eu não tenho. Quem começou com essa história foi o Everton. Eu tô aqui na minha, só vim comprar meu bolinho, não se meti com ninguém. Eu tenho uma obsessão Virou que é... Tribunal que de é- acusação do Eros. Eu tenho uma obsessão que é irritar o Eros, assim. A nossa amizade, ela é baseada em provocações mútuas. Devo admitir. É verdade, sempre Eu foi. adoro a pressuposição de amizade. Eu quero ouvir... Oh, Não, brincadeira, Everton. Sabe que eu te considero como? Eu quero ouvir as obsessões nojentas do Jean. Tô aqui pra isso. Eu também, por favor, Jean. Ah, tá. Vamos chegar nela, calma. Eu tô indo pra ordem cronológica, gente. Não, vai. Vamos mudar de assunto? eu vou pra essa que ela tem a ver com relação aos vídeos, né? Começou com vídeo de internet.
Então eu lembro que eu via muito vídeo, e até hoje ainda, acho que isso aqui vai ser, tipo, muito clichê, todo mundo. Vídeo de espinha. Ai, amo. O Thiago gosta. Daí uma vontade. Nossa, Nossa, zero eu vontade. amo. Toda vez que eu tô rolando minha timeline e paro em um, eu não consigo não parar e assistir. E aí Deus, eu já tem um vi. vórtice, né? E você Vejo nunca de mais novo. para. E é um vórtice E sem aí, fim. exato. O que aconteceu? Eu comecei a ter isso com espremer as minhas espinhas. Eu tenho as do meu rosto e eu começo a apertar. E aí, depois de um tempo, eu ficava só apertando. Eu comecei a ter um adicional, que era apertar e eu depois cheirava o dedo. Ai, meu Deus. Ah, que gostoso. Nossa, eu tive uma ereção aqui. Pois é. Eu tenho que me comia? policiar, gente. Eu tenho que me policiar, porque senão eu começo a espremer e cheirar o dedo. E é tipo, no começo era do tipo, nossa, mas tá fedido. Eu ia lavava o dedo e lavava o rosto. Falava, Não, calma, "Se isso tá calma. A fedido." espinha não fede. Ah, tem um cheiro estranho, eu acho. Tem cheiro de espinha. Eu nunca cheirei espinha, eu acho. Mas você já comeu? Eu acho que tenho medo de entrar Não, no nariz comer se não, cheirar no gente. Nunca botou na boca? Se você, pra quem cheirava, botar na boca é um pulo. Não, eu parei ali. Essa só frase cheirar mesmo. deslocada vai ficar ótima. Nada a ver, ninguém come cocaína, tá? Ninguém come cocaína. Ó, que tem um monte de gente que passa na gengiva Passa na ali, gengiva. gostosinho. Amor. Não que eu nunca tenha visto. Não que eu nunca tenha... Quer dizer, não que eu nunca... Caralho! Você é louco, tiozão. Vai ter que Cara, mudar o mas sabe nome o que eu do acho- episódio. Sabe o que eu acho muito louco, velho? O cravo, ele Brigou tem, com a Rosa. Ele tem aquela superfície preta. O Fernando achou que eu ia bater Putaria, nele só. aqui, que ele se esquivou. Tem aquela superfície preta que, na verdade, é a, digamos assim, a cobertura, né? O contato com o mundo fora do ser humano, ele oxida, ele fica aquela coisa preta. Quando você tira, aquilo ali é gordura, aquilo ali é sebo. E dentro daquilo moram até 12 ácaros. Moram até 12 animais em cada um dos cravos. Eu repetindo, 12 aracnídeos, né? Porque o ácaro é um aracnídeo, não é isso? Ele tem 8 patas, não é isso? Essa mínima ideia. Então, aracnídeo. moram 8 aracnídeos, até 12 aracnídeos em cada cravinho no seu belinho rosto. Vocês também demoraram uns 2 minutos pra entender que o cravo que ele tá falando era do rosto? Porque eu pensei na flor, depois eu pensei no cravo da Índia, e aí depois eu falei, cravo! Mas a gente tava falando de pensei que era o espinha, cravo de de jumento. espinha pra cravo é um pulo, é a mesma coisa. Foi mal. Ai, credo. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de Segue com a pauta aí pra obsessões. botar ordem. Olá, você ouvinte do Brasil, do México, da Alemanha e da Irlanda. Você está ouvindo o podcast Animais Taxidermizados. Para você que ainda não nos segue, estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook, @taxidermizados. Acompanhe nossas redes Deem seus likes, e a sua opinião. Você também pode nos ouvir em outras plataformas como Deezer, Apple Podcast, TuneIn, TuneIn, Google Podcast, SoundCloud, YouTube e Anchor. Dúvidas? Nos escreva em animaistaxidermizados@gmail.com. Mandem suas cartas de amor, os seus beijos, as suas interrogações e tudo mais que você sentir vontade de nos dizer. Estamos aqui para te ouvir. Podcast Animais taxidermizados. Vamos falar de obsessões debilitantes. Maria Eugênia, fala um pouquinho. O que? Primeiro Pode explicar o que é? Explica o que é Eu isso. né? preciso... Ah, É obsessões. automutilar, sei lá, você cortar pedaços Meu Deus, do seu corpo é uma obsessão Eu acho- debilitante, né? Acho que pessoas que se cortam por algum motivo, Ah, tá. que causam Nossa. algum sofrimento, alguma. É que eu acho que eu não entendi a palavra que você falou. Eu não sei se isso cabe como obsessão. Debilitante. É importante, gente, salientar que a gente não sabe do que a gente tá falando, tá? Então, Eu acho que nessa altura do episódio as pessoas já sabem. não se pare pelas merdas que a gente fala aqui, pelo amor de Deus, tá? Se precisar de um diagnóstico, coisa assim, procure um profissional, não os retardados desse podcast. Então, eu vou Momento falar. psicotax. Eu psicopata. acho que assim, você espremer uma espinha que vai causar um buraco no seu rosto, depois cheirar, é debilitante. Eu acho que Eu acho que é só. É meio eu acho que degradante é só mesmo, né? feio mesmo. É bem feio. Mas vamos lá. Acumuladores. Gente, Agora você falou aqui é um espaço seguro. A gente não pode julgar a obsessão do amiguinho.
É verdade, concordo. Então, gente... Nem com bolinha de gude? Tô vendo que eu não vou conseguir falar nessa porra. É a Machistas. vez da Maria Eugênia, todo mundo cala a boca. Maria Eugênia, pode falar. Obrigada! Então, tem uma coisa que se chama transtorno de acumulação compulsiva. Parece que tem outras variações para esse nome, mas basicamente é um transtorno em que a pessoa tem muita dificuldade em descartar ou se desfazer de posses, fazendo com que os objetos se acumulem, desorganizando áreas de convívio e impossibilitando o seu uso. E aí é importante falar que eles são diferentes dos colecionadores, né? Porque os colecionadores geralmente eles cuidam dos objetos, limpam, põe na redoma, põe em cima dos negócios para dispor. E os acumuladores geralmente eles juntam essas coisas de forma organizada e tem muita dificuldade de se desfazer, né? Peraí. Eu vou demorar mais só porque eu tô gostando desse interlúdio. É louco, acredita-se que entre 2 a 6% das pessoas apresentam esse transtorno. Achei bastante, gente. Também existe uma variação que é a acumulação excessiva de animais. Então a pessoa acumula mais animais de estimação que o lugar permite sem conseguir alimentá-los nem prestar atendimento veterinário. É horrível. A pessoa deixa os animais viverem em situações anti-higiênicas e frequentemente o local fica abarrotado de animais e eles perdem peso e ou adoecem. Aí, E você tá falando isso, você tem essa opção, Eugênia? Só pra saber, assim. Não, tá? Ah, tá. Eu cuido muito bem dos meus animais. Do Eros, né? Sabia que ela ia fazer essa piada. Eu tenho obsessão por animais mesmo, por isso que eu botei você na minha casa pra morar comigo por 2 anos. Lavando roupa suja no podcast, Olha é isso aí. só, jogando da Parece, cara. gente, que tem um fator de risco associado a eventos estressantes na trajetória de vida da pessoa. Então, algumas pessoas desenvolvem o transtorno depois de vivenciar experiências com as quais têm dificuldade de lidar, como a perda de um ente querido, divórcio, despejo ou perder Guerra, um né? incêndio, por exemplo. Tem muita gente de Experiências- guerra, pós-guerra, que também. acaba fazendo isso. Tem muito a ver com experiências de perda, várias vezes. Né? Ou, tipo, tem muitos casos de mães que o filho foi embora e a casa ficou vazia, sabe? Então, eu acho interessante, porque parece ter um elemento de tentativa de preencher um vazio dessas perdas que são subjetivas e incomensuráveis com a acumulação de objetos. É como se abarrotar um espaço físico com objetos de alguma maneira preenchesse aquele vazio. Mas, enfim, isso aí é uma opinião. E aí tem um caso muito clássico, que é o caso dos irmãos Collier. Ele é um caso de acumulação muito extrema que ficou mundialmente conhecido e aqui aconteceu em Nova York em 1947. Então, Homer Lusk Collier e Langley Wakeman Collier eram filhos do ginecologista Herman Livingston e da ex-cantora de ópera Susie Gage Frost. Quando os pais deles se divorciaram, eles continuaram a morar com a mãe na mesma casa, né? O Homer se formou em Direito e o Langley em Engenharia, ambos na Universidade de Columbia, em Nova York. E aí os primeiros sinais de acumulação começaram com a morte do pai, em 1923. Os irmãos levaram todo o seu material médico para casa, ainda que ele não tivesse qualquer utilidade para eles. Quando foi a vez da mãe, em 1929, eles herdaram joias, vestidos e outros pertences que nunca saíram da casa. E aí parece que a situação se agravou em 1933, quando Homer, vítima de uma hemorragia, perdeu a visão. O Langley largou o emprego para cuidar do irmão mais velho e os dois se isolaram de tudo e de todos, menos dos 8 gatos que faziam companhia para eles. Sempre tem uns gatos, não? E aí um fator na decisão de se isolar foi também o racismo. A casa dos irmãos ela ficava no Harlem, que abrigava mansões como a deles e ele estava mudando de perfil, né? Com os velhos ricos indo embora, deixando as propriedades barateadas e divididas para novos habitantes, migrantes negros do sul. E aí o bairro se tornaria um dos epicentros do jazz e da boemia. Brancos de meia idade, os irmãos não queriam ter nada a ver com isso. E aí, como o Langley não pagava as contas, a casa não tinha água ou eletricidade. À noite, ele fazia longas caminhadas para trazer água de uma torneira no parque, encontrar comida, às vezes comprada, às vezes pega do lixo. E nessas caminhadas ele encontrava novos itens para a acumulação dele. Ele até tentou transformar um Ford T em gerador elétrico, mas isso não funcionou por muito tempo. A coleção de Langley cresceu até incluir carrinhos de bebê
bicicletas, bolas de boliche, mais de 25 mil órgãos humanos conservados em frascos, 14 pianos, o chassi do já mencionado Ford T, tapetes, tecidos e inúmeros instrumentos musicais. Os objetos ocupavam todos os espaços vazios da casa. Por medo de ladrões levarem o seu tesouro, o Langley bloqueou as janelas com tábuas ou móveis e construiu letais armadilhas internas com o próprio lixo. No dia 21 de março de 1947, um odor estranho emanava da mansão de 4 andares dos irmãos. Incomodado, um vizinho entrou em contato com a polícia, alegando sentir cheiro de carniça. Quando as autoridades chegaram à casa, uma pilha de lixo bloqueava a porta. Depois de 5 horas removendo os objetos, os policiais encontraram o corpo em decomposição do irmão cego, Homer. Depois de 3 semanas removendo o lixo, a polícia encontrou o cadáver do irmão mais novo. Ele havia sido vítima das próprias armadilhas que montaram entre... O Langley foi enterrado por uma montanha de lixo empilhada de forma precária, criando um túnel com a intenção de esmagar o invasor que tentasse atravessá-lo. Parece que... Desculpa, gente. Por que você tá rindo, Maria Eugênia? Você acha isso engraçado, Maria Eugênia? Desculpa. Ai, gente, quem nunca, né? Parece que ele se acidentou na própria armadilha enquanto tentava levar comida pro irmão. Gente, é muito... Cego e sem conseguir achar saída em meio ao lixo, Homer acabou morrendo de inanição. Alguns... É trágico, galera. Alguns dos itens encontrados foram carrinhos de bebê, carrinhos de boneca, bicicletas enferrujadas, alimentos antigos, cascas de batata, uma coleção de armas, lustres de vidro, bolas de boliche, equipamentos de câmera, o topo dobrável de uma carruagem puxada a cavalo, um cavalete, 3 manequins de confecção de roupas, lembrei de você, Eros, retratos pintados, fotos de pin-ups dos anos 1900, bustos de gesso, mobiliário da senhora Collier, molas de cama enferrujadas, fogão de querosene, cadeira de criança, mais de 25 livros, órgãos humanos armazenados em jarros, 8 gatos vivos, o chassi do antigo modelo Ford T, tapeçaria, centenas de tecidos, relógios, 14 pianos, um clavicorde, 2 órgãos, banjos, violinos, acordeões, um gramofone, dentre outras coisas. Como é que ele arranjava órgãos, gente? Exatamente o que ele fez. Ele foi no Central Park buscar água e de repente tropeçou num pedaço de corpo, é isso? Gente, o pai dele era médico. Vocês não estão prestando atenção? Não. Perto do local onde o Homer morreu, a polícia também encontrou 34 cadernetas de contas bancárias com um total que equivaleria hoje a cerca de aproximadamente 38 mil reais. Tipo, ele perdeu dinheiro no meio da bagunça e do lixo. Após a remoção de 120 toneladas de lixo, a casa foi considerada um risco para a segurança pública e foi demolida um mês depois de sua limpeza. Por algum motivo, eu adoro esse final, por algum motivo eles decidiram fazer um parque no local, o Collier Brothers Park. Eu adoro como os estadunidenses resolvem essas questões. Vamos fazer um parque. Eu acho uma pena terem derrubado, porque deveria ter deixado lá para as pessoas que têm mania de limpeza. Teria servido os dois. Né? Cara, eu sofri muito com isso, assim, quando eu era adolescente, porque o meu pai era uma dessas pessoas com mania extrema de limpeza. Então, assim, não podia fazer nada dentro da casa do meu pai, porque se você fosse na casa dele, se você entrasse descalço lá, se você fosse só até a cozinha, não interessa. Quando você ia embora, o meu pai tinha que lavar todo o chão da casa com cloro, porque pra ele estavam infectando a casa dele. Gente. Eu até agora... ele foi melhorando um pouco disso, né? Agora, recentemente, quando eu fui na casa dele, eu entrei de tênis na casa dele. Aí, ele que falou pra mim, ele falou, pode entrar de tênis. E aí eu comecei a pisar e falei assim, isso aqui é pra me vingar, tô deixando toda a terra que eu sair da rua aqui dentro da tua casa agora. Eu tenho uma história de contato com pessoa acumuladora. Aí no Réveillon de 2014 eu viajei pro Rio de Janeiro. Fiquei hospedado em Ipanema, na casa de uma mãe, de uma amiga, de um ex-namorado meu. E a mulher era acumuladora, assim, mas acumuladora num grau que ela tinha tipo 30 colchões num quarto. Nossa. Ela tinha uma mesa maravilhosa no centro da sala, que ela guardava cupom fiscal, mas assim, cupom fiscal de 30 anos atrás. Uma pilha imensa de cupom fiscal. Ninguém imaginava pra quê. E todo tipo de carne congelada, muita carne congelada, muita hortaliça estragando na geladeira, muita roupa empilhada em toda parte. É uma situação assim desesperadora. É foda morar num espaço assim. E assim, o gatilho dela, a Maria Eugênia tocou um pouco nesse assunto, o gatilho dela foi que ela
ela tinha um padrão de vida muito bem estabelecido. Bem, morava a 2 quadras de Ipanema, da praia de Ipanema. Ela tinha uma situação de vida muito top e o professor, o marido era professor universitário, doutor, palestrante. Ela também vinha de uma família assim relativamente rica e aparentemente ela se envolveu com um cara ali enquanto era casada e o marido pegou no flagra e expôs ela para toda a vizinhança, para toda a família, e depois disso ela se fechou. Ela se fechou totalmente. Ela sai de casa muito raramente, só para ir no mercado e acumular esses cupons fiscais aí. E tá nessa, ela vive trancada no apartamento, assim, tudo fechado mesmo. Janela fechada, porta fechada, um fedor horrível. Quem te convidou pra ir lá, Ibra? O meu ex-namorado, Elder. Vou dar o nome. Ridículo. Porque, né, assim, obviamente é ex, né? Mas tudo bem. Era muito bem localizado, era uma delícia ficar lá e tá na praia de Ipanema com 5 minutos de caminhada. Mas foram 4 dias assim de total horror. Não tinha como cozinhar, não tinha onde dormir direito, porque você tinha que se espremer no colchãozinho, porque tinha uma pilha enorme de outros, sei lá, 30, 40, 50 colchões no mesmo quarto. Era uma coisa apavorante. Vai perdendo funcionalidade, cara. Eu ia ter medo de ter bicho nesse lugar. Eu ia ter medo de estar dormindo e estar sendo um monte de barata, aranha, no meio desse monte de coisa. Imagina o tanto de ácaro, velho. Uma quantidade absurda de ácaro. Sim. Imagina uma pessoa com rinite. De 8 a 12. Quem mais? Alguém mais quer falar sobre isso? O Jean. Não é sobre essa parte de acumulação. Eu vou voltar pro outro tema mais leve, tá? Vamos ser leve. Gente, Brasil. É porque rolou um velório, né? Rolou um leve velório agora. Essa festa virou um enterro. E são de vídeos ainda, voltando além da parte de espinhas, né? Tem a parte que é fofinha. Mas que também, se eu vejo algum vídeo de reforma de casa, eu não consigo não vê-lo até o fim pra ver a mudança do quarto. Geralmente tem uns caras que são, sei lá, tailandeses, que eles fazem piscinas no chão. E aí Cara, eu fazem adoro piscinas isso. incríveis. Eu adoro o vídeo É muito deles. legal! Tem uns também que o Facebook, eu acho que ele percebe quando você assiste, se você para e vê o vídeo, ou se você pula. E se você parar e ver uma vez, já era. Ele vai te mostrar vários conteúdos parecidos. E tem um também, agora... Eu tô de no Family física. Field. Os vídeos de Family Tem um cara- do programa de TV Family Field. Esse eu nunca vi. É bom? Mas desculpa, eu interrompi a sua volta. Ignora. É verdade. Corta essa parte. Perdão, gente. Perdão. Tem uns outros vídeos também que eu vejo que é de física. Recentemente um cara ele faz uns experimentos de física, assim, que bota fogo em umas coisas, enfim, pra provar regras da física. E aí também o Facebook começou a me dar vários vídeos dele e eu sempre vejo. E tem um outro que o nome do canal acho que é Blossom. Que é uma menina que ela, tipo, faz coisas aleatórias usando plástico e recorta e, sei lá, tipo... truques da vida, sabe? Tipo, dicas e truques. E também eu sempre fico vendo. Sempre vai ter um monte de coisa repetida lá no meio, mas eu assisto sempre até o fim esses tipos de vídeo, assim. Vocês também veem essas coisas? Geralmente eu vejo muito mais em Facebook, né? No YouTube eu não vou atrás. Eu ia comentar isso, acho que tem uma obsessão geral, né, em ver esses vídeos no Facebook. Ainda mais que agora acho que ele dá uma atenção maior no aplicativo ou no próprio site. E eu fico horas também, vendo vídeo de culinária, vendo várias receitas e salvando, assim, que eu nunca vou fazer na vida, porque eu não tenho nunca os ingredientes em casa. Mas eu assisto esse da Blossom também Mas e um outro... Mas o Horas me cortou, fala. Desculpa, conclui, Thaís. Não, eu ia falar que tem uns vídeos nesse sentido que o Jean falou, com várias utilidades, tipo, coisas pra você fazer em casa, tipo, técnicas que a gente tem certeza que não vai funcionar, sabe? Tipo, fazer um pente com cola quente. Aí os caras, sabe, umas coisas assim. O algoritmo eu vai te assisto. levando cada vez mais fundo, né? Mas eu acho impressionante essa coisa da sociedade de consumo informatizada descobrir vocações nas pessoas que nem elas mesmas davam conta. Eu, por exemplo, a vocação de assistir vídeo de cachorro fazendo cachorrice. Eu só fui admitir isso pra mim depois que eu vi que o Facebook continuava me sugerindo vídeo de cachorro fazendo cachorrice, porque eu jamais ia admitir que eu ia gostar disso. Embora eu prefira mesmo o cabrito fazendo cabritice. Eu lembrei daquela música que fica tocando nesses vídeos de TikTok de cachorro, que fica cachorrinho, filho da puta.
Vocês já devem ter visto um vídeo que eles filmam um cachorro fazendo cachorrice e fica cantando isso. É tipo sei lá, um áudio do WhatsApp. E ele fica, cachorrinho, filho da puta, filho da puta. Vocês nunca viram? Já vi, Poxa, tive Queria infelicidade. deixar claro de ver. que animais taxidermizados são a favor de animais, mesmo taxidermizados, tá? Eu não gosto de cachorro. Eles também não gostam de você. O meu namorado é viciado naqueles vídeos de mulheres coreanas e chinesas comendo. Aquelas Quem? Ai, Quem? aqueles pratos imensos que eles e comem coisas até... horrorosas. É, Coisas cruas, coisas vivas. E é come até apavorante. Eu explodir, acabo assistindo assim, isso nossa. por tabela. Come, explode o negócio na boca deles, eles estão fazendo uma cara de que tá super gostoso. Isso não é tipo um SRM, não é? Não, é tipo pra Não é mostrar a ASMR? comida mesmo, essa coisa horrorosa. Não, Como ela não é gosta pro som, inteiro, um é povo bem inteiro, uma magético coisa mesmo. horrível. Eu já vi um de som, que é uma menina comendo muita comida, mas ela fica... O áudio fica bem pegando ela mastigando as coisas. Nossa, tem uma coisa que eu tenho nojo na vida, é de barulho de gente mastigando. Não faz nenhum sentido gostar de barulho de gente mastigando as coisas. Ai, quando passa eu vejo esses vídeos. Não é uma coisa que, nossa, eu vou atrás, mas já vi. Eu ia até o fim. Eu ia falar que eu tenho uma coisa com lugares, assim, que tipo, teve uma... E eu sempre tive isso. Agora recentemente, o Jean falou alguma coisa sobre o Vietnã, no táxi e tal. E eu fiquei completamente obcecado, porque, tipo, ele falou uma coisa sobre o Vietnã, fui ver um vídeo sobre o Vietnã, de repente eu tava 4 dias baixando 25 textos e livros sobre o Vietnã, lendo tudo sobre a cultura do Vietnã, lendo sobre todas as pessoas que tiveram alguma importância no Vietnã, e eu praticamente fiz um doutorado sobre o Vietnã em 4 dias. Esse dia, agora, recentemente, também eu até falei isso pro Eros, que eu tava em casa, de repente veio na minha cabeça a palavra Nairobi. E eu comecei a procurar desesperadamente informações sobre Nairobi. E eu comecei a ficar muito irritado, porque eu não conseguia encontrar nada. Só aparecia, tipo, documentário sobre vida selvagem no Quênia. Eu queria ver, tipo, a vida urbana em Nairobi. Eu não conseguia encontrar, eu fui ficando muito irritado com isso. E aí eu vou cada vez mais longe na internet procurando informações sobre determinado lugar. E eu fico dias com aquele lugar na cabeça procurando informações sobre lugar que eu nunca vou, sabe? Acho que eu nunca vou a Nairobi na minha vida. Ô, meu amor, calma. Não, calma. Tá vendo como é que eu fico irritado? Falando nisso, vamos aproveitar o gancho de falar de obsessões que nos livramos. Ah, eu posso começar, que era já que eu ia Vai. puxar antes. Há uns anos atrás, quando começaram os aplicativos de conhecer pessoas, né, online, eu comecei usando e tal, de uma forma até que saudável. E foi quando eu mudei a primeira vez pra Europa. E aqui, como eu era muito sozinho... E era muito solidão, então eu ficava muito tempo nos aplicativos. Chegou um momento que eu tinha 13 aplicativos de pegação diferentes no meu telefone. Mas existem 13? 13. Existem. Pros gays existem. existe. Pra bicha sempre dá um jeito. Bicha é um bicho tinhoso, meu filho. E eu 13 de PT comunista. 13 aplicativos, e eu sei que eram 13 porque teve, né, a Catarse, onde eu parei. E era assim, era uma coisa de que eu não conseguia começar meu dia se eu não entrasse em todos os aplicativos e olhar se tinha mensagem, e olhar quem que estava ao redor, se tinha pessoas novas, assim, e era o tempo inteiro. Eu não conseguia ficar em paz se eu não olhasse, se eu não abrisse o aplicativo. E inclusive acabou desencadeando também um certo comportamento compulsivo sexual, assim, de chegar a encontrar 4 pessoas num dia. Isso é comum. Né, separados, assim, não tipo uma mini orgia, mas de sair muito. Só que tava perdendo o controle da minha vida, porque eu deixava de estudar, eu chegava atrasado no trabalho, eu não conseguia prestar atenção em mais nada, porque eu só vivia em função dos aplicativos de pegação. E assim, foi muito tenso, foi uma época bem, bem complexa, assim, até que eu consegui, tipo, falar, não, pera, gente, tá errado. Tive ajudou que eu conheci um amigo aqui, que eu tinha mais coisas pra fazer, pra distrair a cabeça, mas assim, foi um buraco mesmo que eu entrei e que eu vivia para isso. Foi super tenso. Quem mais quer falar? Essa Eu culica tenho uma roncou que- em vários idiomas. Eu Vai, já. não, acho que eu não me livrei ainda. Mas eu já identifiquei que eu tenho um problema. Isso eu já até levei pra minha psicóloga. Que é, eu tenho uma compulsão em fim das coisas. As coisas pra mim não podem ter fim. E isso tem ficado muito claro pra mim agora nas lives. Eu não consigo
sair da live. Tipo, se eu começo, eu tenho que ficar até o fim do, tipo, ninguém aguenta mais falar, vai acabar. Tá bom, então vai acabar, porque eu não vou ficar aqui sozinho. Mas Ao contrário de mim. Quando eu olho pro meu passado, nas baladas eu também era igual. Tipo, eu queria ficar na balada até o fim. E quando acabava a balada, eu queria ir pra Bela Paulista pra comer alguma coisa e continuar o rolê e nunca acabar. E eu nunca gosto do fim das coisas. Eu sempre quero estender o máximo possível. E estou em trabalho balada ainda. eu concordo com você. Balada eu sou assim também. Agora Ai, Fê, saudades a gente. Saudade a gente nunca mais dormindo. A gente nunca mais indo embora dos rolês, nunca mais dormindo. Everton, você foi embora agora, eu que quero ficar pra sempre no rolê, o Fernando fica fazendo cara feia pra mim. Não, o rolê que o Eros quer ficar pra sempre é bebendo cerveja em frente de um computador numa call. Esse rolê, eu não quero ficar pra sempre nesse rolê. Eu não tô falando disso, tô falando dos outros. Na rua eu continuo querendo ficar pra sempre. São meus amigos, sabe? Eu só vejo eles uma vez por semana. Numa call eu realmente não quero. Numa call eu já entro querendo sair. Nossa. Desculpa, gente, falei. Imagina querendo falar desse podcast. Agora é DR. Mas pessoalmente Bom, eu sou ótimo, tá? A gente podia criar um quadro um dia, isso seria DR Selvagem. A gente escolhe duas pessoas pra criar uma DR Selvagem. Essa ideia é muito boa. Essa ideia favor. é muito Eros e boa. Eugênia, com certeza. Vamos investir nisso. A gente Vamos, tem vai. Thaís, entre em DR com o Ibrahim. Vocês têm 1 minuto pra ter uma DR Selvagem. Não, mas não agora, cara. Eu acho que isso é muito animais taxidermizados. A gente tem que investir nisso. Mas agora eu vou falar das vizinhas e da boi. Então, gente, é uma história que... não sei se ela é uma obsessão de uma pessoa pela outra, ou se é uma obsessão por vingança, ou não sei o quê. Eu não sabia como enquadrar isso. Mas Eu acho que era tesão. pode ser também, pode. Tudo começou com uma thread do Twitter de um cara chamado Eduardo Ranzo comentando a briga entre a Katy Perry e a Taylor Swift. Ele diz que não se trata da primeira disputa entre duas mulheres bem-sucedidas que ele já presenciou e começou a relatar esse conflito que já passa de 50 anos entre a sua avó e a Boi. Aparentemente, Eu adoro a Boi. é o apelido da Eu vizinha. amo a Boi. Eu amo, gente, esse apelido é demais. O Boi é o apelido da vizinha dado pela avó do Eduardo. Até o meio dos anos 90, a alcunha da vizinha era a Vaca. Mas lá pra 1996, a avó decidiu que aquilo era muito machista e tudo tinha limite. Maravilhosa. Então a Vaca foi renomeada para a Boi. E eu amei que o artigo se manteve, né? E essa foi uma história que viralizou muito na internet. Eu acho que porque, como o Eduardo diz, o ódio que a minha avó e a Boi compartilham uma pela outra é, de longe, o sentimento mais forte, intenso e dedicado que eu já vi na vida. Parece que a avó e a Boi se conhecem desde pequenas, pois elas são vizinhas há mais de 60 anos. A disputa começou porque antes de se casar com o avô do Eduardo, a avó teve 2 namorados. Ambos roubados pela Boi, segundo ela. Não só a Boi se casou com um deles, como o casamento foi feito na rua da casa das duas, bem na frente da casa da avó. Aí tem uma série de filha da putagens absurdas que o Eduardo relata entre as duas na thread, né? Por exemplo, a avó do Eduardo usava um aparelho... Desculpa. A avó do Eduardo usava um aparelho de inalação para respirar melhor. Toda vez que a Boi ouvia o barulho característico do aparelho de inalação, ela ia na frente da casa da avó e desligava o disjuntor. A avó tem plena convicção de que a Boi matou pelo menos 5 cachorros de estimação dela e que é responsável pelo desaparecimento de outros 2. Isso não é engraçado, isso é trágico. Matem pessoas, não cachorros, gente. Uma vez, quando a Boi viajou, a avó pulou o muro e envenenou todas as plantas do quintal da Boi com soda cáustica e querosene, mano. Meu Deus. É muito true. A avó é muito true. Anos atrás, quando as duas já eram idosas, a Boi caiu sozinha em casa, se machucou e ficou gritando pra alguém chamar a ambulância. A avó não só não ajudou, como ela gravou os gritos de dor da Boi Pra ouvir Aparentemente depois. ela tem essa gravação até hoje. Isso é muito surreal. É muito surreal. Segundo o Eduardo, a Boi acredita em macumba. Eu vou usar os termos que ele usou aqui, tá, gente? E ele ainda diz: a minha avó não acredita em nada além de tormento e destruição. E no Silvio Santos.
Ela acredita no Silvio Santos. Então a avó fazia sempre uns despachos de macumba fake e colocava no quintal da Boi pra aterrorizá-la. Uma vez a Boi achou um saco de veludo embaixo da cama dela com ervas e um papel com o nome dela riscado com que ela jura ser sangue. Enfim, na thread vocês podem acompanhar todos os detalhes sórdidos dessa história que o Eduardo conta com maestria. E a parada fez tanto sucesso que a Globo comprou os direitos da história e o Miguel Falabella ajudou a adaptar o roteiro para uma série que é protagonizada pela Arlette Salles e pela Vera Holtz. Eu achei muito apropriado escalarem a Vera Holtz pra fazer esse papel, cara. Nossa, mano. Já tá gravado? Já existe isso ou ainda vai ser gravado? Já saiu a primeira temporada já. Chama eu, minha avó e a Boi. É online. Chama eu, minha avó e a Boi. Eu baixei pra assistir, pra ver qual que é dessa parada aí. Não, maravilhoso. Essa história, quando saiu no Twitter, gente, assim, foi um absurdo de compartilhamento. E ele foi contando. Nossa. E demorou uns dias, porque ele contou e não esperava que ia virar tão bizarro, assim, tão sucesso. E aí ele foi adicionando fatos. Acho que, sei lá, durou uma semana a thread toda pra... Foi muito grande mesmo. Mas é uma história muito maravilhosa, gente, assim. E realmente, né? Velho. Às vezes o ódio causa mais obsessão do que o amor, né? É uma dedicação tão sofisticada, cara. Eu fico impressionada. Eu acho que com essa frase a gente pode ir pro roletax. Vamos. Vamos de roletax, galera? Bora! Vamos de roletax com o Thiago, nosso ranzinza favorito. Isso ranzinza? Mas ok, bora lá. De repente o Thiago virou ranzinza. Bem, eu vou então gerar 3 palavras aleatórias e a gente vai começar a falar sobre elas. E é isso. Gerando, as palavras são... montanha, turbante e posto. O beduíno estava usando um turbante e andando com seu camelo pelas montanhas em busca de um posto de gasolina para abastecer seu veículo. Mas ele tava no Seu veículo era o camelo? Abasteceu o camelo? Tinha um oásis no meio do caminho. Ele não era muito esperto. É que eu acho que posto no meio do deserto deve ter tipo feno em vez de ter gasolina. Mas deve ter posto de feno. Pode ser posto médico também, pode ser... Pode ser. Posto de ajuda ao turista. Que tá ali no meio do deserto, né? Se forem do Dubai, tem vários posto de postos. ajuda ao turista que tá usando um turbante pra se proteger do sol em busca de uma montanha. Exato, porque esse No Maomé deserto. vai até a montanha. A pessoa de turbante enfiou uma montanha no cu e teve que ir no posto médico retirar. É isso, eu acho que foi isso. Ou a falei pessoa retirá-la. saltou um posto, usou um turbante para disfarçar e se refugiou na montanha. Muito bom. Tá, acho que eu não vou nem palpitar. Vai Eu acho que pior, vai. né? Segunda rodada. Vamos lá. As palavras são... caneta, samurai e gripe. Meu Deus. Caneta, samurai e gripe. É gripe? Gripezinha. Cara, tinha um. Ele foi muito mal atendido na farmácia. Porque... Peraí, quais são as... Ah, gripe. Porque ele tava com gripe, aí ele foi pra farmácia, só que a farmacêutica não entendeu o que estava escrito na receita, o que estava escrito a caneta. Aí ele explicou, porque quem receitou não foi o médico, foi um samurai. Desculpa. Uma boa. Alô, você tá bem? Eu adorei que ele foi desistindo Você levou do que 3 ele tava minutos. falando ao Ele foi pouco a diminuindo, pouco. ficando cada vez com mais vergonha. Eu acho que o SAMU tem Tenha sido muito convicção, importante, o SAMU de samurai, porque nós estamos enfrentando a pandemia, não uma gripe. É isso. É difícil. Caralho. O samurai trocou a espada por uma caneta pra lutar contra a gripe. Olha, samurai que é samurai, cura a gripe enfiando a caneta no cu dos outros, sei lá. gente. Num posto no meio da montanha. O médico, Essa cu de quem tá ouvindo esse podcast, pronto. o médico Samurai digno de que é ser samurai. chamado o médico digno de ser chamado samurai é aquele que faz uma traqueostomia com uma caneta. E eu esqueci a terceira palavra. Gente. Curando a gripe da traqueia, isso. Gripe da traqueia.
Depois do coronavírus, gripe da traqueia. Contra a gripe, faça uma traqueostomia. Dar nossos insights sobre obsessão, porque você vê que ninguém aqui manja minimamente de medicina. Eu tô achando que o Google tá fazendo muita apropriação cultural com turbante, samurai. Eu tô achando que é temático. É verdade. É isso. Vamos de táxi cultural. Sim! Vamos lá, táxi cultural apresentado pela Mara. Roda a vinheta. Vocês querem calar a boca? Táxi cultural apresentado pela maravilhosa Thaís Guabiraba. Vai, Thaís. Aquela que pode ser admirada. Vamos lá. Tanto pode como não pode, né? Depende do ponto de vista. Ai, Everton! Cala a boca. Brincadeira. Bem, gente, a gente tem muito conteúdo que foi produzido para falar sobre obsessões. Então eu dividi por local onde você vai encontrar esse conteúdo. No cinema, a gente tem 3 filmes do Almodóvar que podem ser... que tratam de questões de obsessão, seja obsessão de amor, seja obsessão em relação a outra pessoa, que é o Fale Com Ela, o Carne Trêmula e o Má Educação. A gente queria indicar também o filme Melhor é Impossível, que também trata dessa questão de uma pessoa que tá passando por... né, que tem o transtorno obsessivo compulsivo e tem a vida revirada, né, tendo que passar por questões que vão além do limite de que a pessoa consegue aguentar. Em questão de séries, a gente tem hoje em dia bastante séries que falam sobre questões de obsessão em geral, mas a gente queria indicar algumas que são Monk, o Atypical, a série dos acumuladores, que trata bem do que a Eugênia falou, dessa questão das pessoas que acumulam coisas dentro de casa e não conseguem se livrar desse conteúdo. E eu queria indicar um episódio do Friends, da 4ª temporada, episódio 6, que se chama Aquele com a Garota Suja, que o Ross começa a namorar uma menina que tem um apartamento imundo, e aí no meio da pegação, assim, ele enfia a mão numa caixa e sai um rato, e ele fica super apavorado, e trata bem divertidamente dessa questão da acumulação. No YouTube, eu queria indicar o canal Minutos Psíquicos, que tem um vídeo sobre TOC, né, sobre transtorno obsessivo compulsivo. E os vídeos são super curtos e explicativos, tem vários desenhos que vão tratando imageticamente da questão psíquica em geral que eles estão tratando, mas especificamente esse do TOC achei bem interessante, trata bastante do que a gente estava tentando conversar aqui no episódio. E para quem se interessou pelo vídeo das espinhas, existe uma doutora chamada doutora Pimple Popper, né, um apelido da questão de espremer as espinhas, que faz super sucesso no YouTube com esses vídeos de espinhas e cravos sendo espremidos. E aí eu queria indicar alguns outros livros também, que são considerados livros que tratam bastante a questão da obsessão. E um deles é o Retrato de Dorian Gray, o Lolita e o Morro dos Ventos Uivantes, cada um tratando a obsessão numa questão específica, né? A questão do amor, a questão da sexualidade, a questão, enfim, da obsessão com o próprio corpo, com a beleza. E sem deixar de passar um pouquinho pela área da arte, né? Eu queria indicar o Pollock, que é um artista, um pintor norte-americano que tem uma obsessão com tinta, e os trabalhos dele são incríveis, né, porque ele vai abusando dessa obsessão, ele vai até o limite, ou enfim, se houver um limite para isso. E a exposição que teve no Tomiotaki da Yaoi Kusama, chamada Obsessão Infinita, e ela também trata de várias questões de, né, ir no limite dessa representação. Essas foram as dicas do Táxi Cultural de hoje. E retornamos pro episódio. Obrigado, Thaís. Arrasou demais. Ótima. Bem, gente, é isso o podcast dos Animais Taxidermizados de hoje. Obrigado a todo mundo que participou. Jean, Thaís, Thiago, Everton, a Maria Eugênia, o Eros, o Fernando. Você que está nos ouvindo, nos desculpem por ter produzido isso. A gente queria, a gente se esforçou, mas não foi possível.
Desculpa qualquer coisa. Se serve de consolo, quem apresentou esse episódio foi um boot, né? Então a gente não teve muita culpa sobre nada. Ai, ai. Obrigado a vocês que nos ouvem da Alemanha, do Acre, Pindamonhangaba, Aguaí, Germany, interior de São Germany, we Paulo. love you. Ich liebe dich, Germany. Alô, galera de Belém! Vixe, eu já sei para como falar. Nossa. Por falar em Belém, deixar também, sempre avisar que é o Diego, que é o cara que é o nosso produtor executivo. Diego Godinho, faz tudo pela gente. Saudades. Faz tudo. Diego é o pilar desse podcast. Faz tudo. Não fosse por Diego, não tinha podcast. Não. Pois é. É isso aí, gente. É isso Obrigado. aí, Tchau. né? Assistam Marble Runs no YouTube. E ouçam KLB. Assistam meus Obrigadão. stories, @username. Ele tá sempre nu. Eu sempre tiro a roupa, ainda no frio. Filme Toque Toque. Eu vou Olha a hora extra, né? desligar Desse... a minha... Pode parar de gravar, né, gente? Desligar a gravação. Acabou? Pode pausar? Pode pausar. Ah, tava tão engraçado, tava tão bom, tava tão legal, tava gostando tanto de ficar aqui com vocês. 1h13 de gozação.